Olá, olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou Ana Cintas, sócia da AC+, Gestão de Resultados. A AC+, é uma consultoria especializada em gestão de riscos, auditoria e compliance. Nós temos alguns parceiros. Um dos nossos parceiros é a Galvanize, que é uma empresa alemã, ela está há 20 anos no mercado. É uma empresa de sistema de gestão de riscos e auditoria interna e também análise de dados. Um dos propósitos da AC+, é disseminar a cultura no nosso tema de atuação no mercado e compartilhar conhecimento. Então, nós estamos fazendo esses webinars mensalmente, esse é o nosso segundo webinar. Estamos sempre convidando os especialistas no assunto para brilhantar o nosso bate-papo. Hoje nós estamos com a Viviane, Luana e Aline. Agradeço muito as nossas convidadas por ter aceito o convite. Desde o início me apoiaram bastante. Fico muito feliz com a participação de vocês. Agradeço todos que fizeram a inscrição. Nós temos um público muito diverso, né? Um público que já trabalha há bastante tempo na área, outros que estão iniciando agora e outros que não trabalham, tanto da iniciativa pública quanto privada. Então, nós esperamos falar de uma forma que atenda a todos vocês. Espero que vocês gostem bastante. Eu vou fazer a leitura do currículo das nossas convidadas de uma forma bem breve e nós já iremos iniciar a nossa conversa. A Aline Rabelo é advogada especializada em direito público, já atuou como gerente de compliance na Federação de Indústria do Espírito Santo, atualmente coordena o programa de compliance na Federação das Indústrias de Minas Gerais, na FIENG. Viviane Ribeiro é administradora de empresas e contadora com especialização em auditoria e compliance. Atualmente é gerente de compliance da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES. A Luana Pagani é bacharel em Direito, mestre em Bioética, certificada em Compliance pela SEC, já foi chefe de assessoria do Ministério da Saúde, superintendente executiva do Conselho Nacional do SESI e hoje atua como gerente de integridade corporativa na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, na FIRJAN. Bem-vinda a todas, agradeço mais uma vez vocês estarem aqui. Aline, bem-vinda, boa noite, fica à vontade, vamos iniciar o nosso bate-papo. Obrigada, Ana, boa noite a todos. Hoje, para mim, é um dia muito especial, primeiro pelo convite que me foi feito de estar aqui e de estar compartilhando esse espaço aqui com Viviane e com Luana, né, que são duas queridas, posso dizer assim. Viviane, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, e Luana também, nos conhecemos em reuniões e vida fora, por causa das federações, né, Luana? Então, é mesmo uma honra hoje poder estar aqui com profissionais tão competentes e que eu admiro tanto. A mim me coube fazer essa fala inicial sobre o nosso tema, né, sobre gestão de riscos e suas ligações, né, com o resultado da empresa, seu impacto nos resultados da empresa. E eu queria começar fazendo assim, uma pergunta, né? Quem tem medo da gestão de riscos, né? Com uma brincadeira, quem tem medo do lobo mau? Porque a impressão que a gente tem é que realmente esse assunto é um tabu ainda para as empresas, para os profissionais também que atuam, seja os profissionais corporativos de risco ou para os profissionais de compliance. Esse tema ele é árduo para algumas pessoas e é compreensível que seja. Não tanto pela sua dificuldade, mas sim porque ele realmente é um trabalho robusto que tem que ser feito dentro da empresa, quando a gente está falando de implementação de programa de compliance, mas não só, né? O ideal é que, quando a gente fala de riscos, que a empresa ela tenha conhecimento, um conhecimento integrado de todos os riscos que podem afetar, impactar seus objetivos. E
esse tabu, ele realmente existe, mas assim, a gente gerencia riscos o tempo todo, né? Todos os dias nós estamos gerenciando os riscos pessoais na nossa vida. A gente pensa 2 vezes antes de sair a pé à noite, porque a gente previamente analisou, né, que ali pode ter um evento que vai trazer algum prejuízo, alguma ameaça para nós. Um exemplo do dia a dia de gestão de riscos, que a gente convive, vou fazer uma viagem de carro, né? Então, antes de viajar, você pensa no trajeto que você vai fazer, você tenta calcular mais ou menos a distância, onde tem um posto de gasolina, se você precisa abastecer, você checa os pneus, ou seja, você faz um diagnóstico daquela viagem antes mesmo de entrar no carro. E, na verdade, a gestão de riscos corporativos, ela se assemelha muito a essas atividades, né? Só que dentro de uma empresa isso requer um processo estruturado, um processo com método, com metodologia. E aí, por onde que a gente começa fazendo essa gestão de riscos? Qual é o ponto de partida quando a gente está falando de análise de riscos dentro de uma empresa, né? Primeiro passo é entender o contexto. O marco zero é você conhecer a empresa, conhecer o negócio, e aí parte de você saber a área geográfica de atuação da empresa, é nacional, é regional, tem filiais, tem coligadas, faz consórcios. Você tem que saber o regime fiscal, é uma microempresa, é uma empresa de pequeno porte, não, é uma SA, mercado, enfim. Eu tenho que entender o contexto, quais são os negócios da minha empresa, quais são os processos que essa empresa tem, para que aí sim eu possa fazer até um inventário normativo, saber a que legislação aquela empresa está sujeita para partir para a identificação dos riscos, que é o primeiro passo propriamente dito, né? Então, na identificação de riscos, o que eu tenho que fazer? Tentar descobrir os tipos de riscos que minha empresa está sujeita. E aí eu tenho vários tipos, eu tenho riscos financeiros nos meus negócios, eu tenho riscos operacionais nos processos, eu tenho riscos legais, né, de não observância ou não conformidade com alguma legislação. E quando a gente está falando de programa de integridade, nós temos os riscos de integridade, riscos de fraude, riscos de corrupção, riscos de contratação de terceiros que possam causar outros tipos de riscos para a gente. Acho que a Luana vai falar bem aí da contratação, dos riscos envolvendo a contratação de terceiros. Então, todos esses riscos eu tenho que tentar mapear. Muito bem, e aí para isso, eu particularmente, cada um existem várias metodologias para a identificação de riscos. Eu gosto muito da metodologia Bowtie, né, que é aquela gravatinha borboleta, né? No nozinho da gravata, você tem o evento de riscos, de um lado as causas, do outro lado as consequências. E aí você tem que fazer essa avaliação, a partir dessa identificação, você vai avaliar os riscos. E essa avaliação requer o quê? Você analisar a probabilidade de ocorrência daquele risco versus o impacto que aquele risco pode causar. Então, é um cálculo mesmo, a definição desse grau de probabilidade ou grau de impacto, ele deve considerar o histórico da empresa, deve considerar o apetite ao risco da empresa, ou seja, que nível de risco a empresa se sujeita, está apta ou considera viável. Então, você pode estabelecer parâmetros financeiros, por exemplo, de prejuízos que você aceita e, a partir de determinado valor, você não aceita. Então, todas essas métricas, elas são definidas pela própria empresa junto com a pessoa, né, que vai conduzir esse processo aí de identificação de riscos. Depois você vai priorizar, depois que você avaliou, né, os seus riscos quanto à probabilidade de impacto, você vai ter que priorizar os riscos para poder definir as respostas que você vai dar a esse risco. E quando a gente fala em respostas, a gente pode falar de aceitação do risco, você não vai fazer nada. Você pode falar em transferir o risco, um exemplo clássico é a contratação de seguros, né? Você está compartilhando aquele risco com terceiros. Você pode evitar o risco, ou o mais comum, né, a resposta mais comum é você mitigar o risco ou estabelecer medidas de controle para aquele risco. Então,
você conhecer os riscos é importante, por quê? Porque te permite gerenciá-los, né? Então, quando você sabe os riscos que a sua empresa está sujeita, que os seus processos estão sujeitos, isso te abre um leque para a implementação de medidas que vão te permitir gerenciar. Por quê, gente? Porque risco, sim, é inevitável ao negócio, né? Ele é o parceiro que está lá do lado do negócio. Não existe negócio sem risco, não existe empresa sem risco, não existe vida sem risco. Então, tem que se aprender a conviver com eles. O que não dá é você, trazendo aqui para o programa de compliance, pretender implementar um programa sem passar por esse assunto, né? Para compliance, eu entendo que a identificação dos riscos de integridade, eles são a espinha dorsal para você adotar todas as medidas que vêm depois. Como que você vai estabelecer uma política anticorrupção se você não conhece como que se dá o processo, quais os riscos que o seu funcionário está sujeito ao lidar com agente público ou participar de uma licitação, se for o caso. Então, todas as medidas de controle, todas as políticas, elas são umbilicalmente ligadas aos riscos que são identificados. E aí, mais uma vez, né, identificar os riscos te permite priorizar os controles, aí a Viviane também vai falar muito da questão dos controles que podem ser implementados na empresa e a finalidade, enfim. Mas e aí, né, qual é o impacto dos riscos no resultado da empresa? Quando a gente está falando de compliance, o resultado imediato que a gente sempre pensa eu vou evitar as sanções que a lei impõe e que são altíssimas. Quando a gente está falando, por exemplo, de Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma legislação nova que está vindo aí também, traz sanções altas, e isso passa por uma análise de risco, um diagnóstico de riscos para você tentar identificar as vulnerabilidades. Sempre o primeiro pensamento é esse, né? Eu vou evitar perdas, vou evitar, seja em sanções, seja em prejuízos financeiros. Só que a gestão de riscos, ela vai muito além do evitar perdas, né? Na verdade, você agrega valor ao negócio, seja porque você vai melhorar um processo. A partir da identificação de um risco, você pode sentir a necessidade de uma nova tecnologia para o seu processo, e aí você melhorar sua produtividade. Então, você tem ganhos indiretos, não relacionados necessariamente à prevenção de perdas ou, né, evitar ameaças, mas de identificação de melhorias contínuas no seu negócio que, em médio prazo, acabam por trazer um resultado financeiro significativo. Por quê? Porque você está agregando valor ao negócio. E a gente não pode esquecer também, né, que da gestão de riscos nasce a implementação de um plano de continuidade de negócios, que é o que te previne quando uma crise vem. Então, quando você tem um processo de gestão de riscos estruturados, você vai implementar um plano de continuidade de negócios, e aí, se algum evento acontecer, você vai estar preparado para aquele evento. E eu gosto sempre de lembrar assim, de algumas empresas que nasceram exatamente nesses contextos de análise de riscos e de crise. Não sei se você sabe, mas a Nutella foi assim. O dono da Nutella, fabricante de chocolate, que identificou um risco de escassez de matéria-prima. Pós-Segunda Guerra, olha, a minha matéria-prima está difícil, então vai afetar o meu processo de produção, o meu negócio. E aí, o que ele fez? A partir dessa necessidade, identificou um outro produto que ele poderia usar. E aí ele fez o creme de avelã, acrescentou açúcar, um pouquinho de chocolate, hoje temos a Nutella amada mundialmente. Mas é exatamente um exemplo de uma oportunidade que nasceu de um gerenciamento de riscos, de um gerenciamento de uma situação mesmo que poderia afetar um processo que ele já estava consolidado dentro de uma empresa. Então, essa era a parte inicial, né, da nossa conversa, Ana. Eu devolvo a palavra aí para não ultrapassar muito tempo das colegas. Seu microfone está mudo, Ana. Aline, nesse caso foi um gerenciamento de risco positivo, né? Exatamente, exatamente. A gente sempre esquece dos riscos positivos, a gente se concentra tanto nas ameaças, né? E esquece dos riscos positivos que também existem. Os riscos positivos, eles geram essas oportunidades.
Em muitos casos, nós temos risco positivo, oportunidades também, então gestão de riscos não é só os riscos negativos, né? Mas temos os Exatamente. positivos e as oportunidades também. E sempre mesmo quando você está lidando com um risco negativo, você acaba gerando uma melhoria, porque ao você melhorar um processo, você vai aprimorar um determinado produto da sua empresa ou um processo mesmo que acaba gerando esse benefício. Com certeza. Aline, tira uma dúvida, é necessário eu ter uma área de gestão de riscos para gerenciar risco dentro de uma companhia? Ah, excelente pergunta, Ana. Eu sempre digo assim que a gestão de riscos, a dificuldade ou complexidade dela, ela é sempre proporcional ao tamanho da empresa. É claro que se a gente está falando de uma empresa multinacional, né, enorme, com mais de 70 mil funcionários, enfim, é recomendável que você tenha, sim, uma área de gestão de riscos. Por quê? Porque essa área ela vai ser a indutora da metodologia, senão cada um vai gerenciar risco de uma maneira diferente, as áreas não vão se conversar, e aí você fica, no linguajar popular, batendo cabeça. Então, quando você está numa empresa muito grande, é recomendável. Só que o importante dizer é que essa área, ela, como eu disse, ela é indutora da metodologia, ela é responsável por essa padronização e pelo monitoramento. O risco em si, ele é do dono do processo. A gestão de riscos, ela demanda uma responsabilidade compartilhada, que Viviane também, eu acho que vai comentar sobre isso quando ela falar de controles, né? Mas o importante é que todos tenham um papel definido nessa gestão. E quando a gente está falando de uma empresa menor, de uma empresa pequena, não, você não precisa ter uma área de gestão de riscos. Essa gestão de riscos ela pode ser feita, né, no nível gerencial da empresa e que vai estabelecer. O importante é ter esse método. Né? O importante é você ter um método e não gerenciar riscos pelo feeling nas suas decisões, nas decisões estratégicas, na hora da tomada de decisão. A sua tomada de decisão tem que ser amparada por um processo já estabelecido. Isso pode partir da alta direção da empresa, com apoio de alguém, né, que vai se capacitar para o assunto, né, aí, seja por meio da contratação de uma consultoria ou de um profissional especializado que vai conduzir esse processo. Mas, como eu disse, depende da complexidade e do tamanho do negócio. Ótimo, Aline. Então, em uma empresa menor, eu posso ter os meus gestores que conhecem de riscos e eles mesmos fazer o gerenciamento de riscos, mas é importante que eles conheçam a metodologia, que eles conheçam Boltá e COSO, para que eles façam o gerenciamento de riscos estratégico da empresa. Exatamente. E aí, até para quem vai pretender fazer isso, né, em voo solo, vamos dizer assim, sempre a consultoria é recomendada porque vai ensinar técnica e a partir dali você dá continuidade. Mas se você quiser, né, se a empresa for implementar, a ISO 31000, ela é muito clara, ela estabelece normas, né, padronizadas desse processo de gestão de riscos de uma forma muito clara. Eu recomendo muito também o material da Controladoria Geral da União, que presta um serviço público maravilhoso com a divulgação de materiais, de cartilhas, com relação a compliance. Então, tem uma coleção que chama Coleção Integridade, que é um material muito rico, e que lá tem também a metodologia de gestão de riscos da CGU, ela é super esclarecedora. Então, a gente tem material disponível, sim, para treinar esses gestores e não haver desculpas para não gerenciar riscos. É verdade, Aline, bem lembrado, o CGU tem feito um excelente trabalho, material disponível gratuitamente no site. Acho que quem não conhece ainda esse material e é da área, vale a pena consultar, e quem quer iniciar também vale a pena consultar, que tem o passo a passo, fácil acesso, fácil leitura, é um bom começo para todos, né? Ótimo. Viviane, passamos a palavra para você agora. Acho que você vai falar um pouquinho das 3 linhas de defesa também. É uma parte importante quando a gente fala de gestão de riscos. Bem-vinda, agradeço muito por ter aceito o convite e sinta-se à vontade na nossa mesa redonda, né? Mesa quadrada, né? Olhando... Mesa quadrada online, mesa né? Quadrada. Bem-vinda. Ana, eu que agradeço o convite. É muito bom a gente poder falar de um assunto que a gente gosta tanto, né? Já convivo há algum tempo com a Aline, com a Luana e com você,
Então, a gente está sempre fomentando esses assuntos relacionados ao compliance, a gestão de risco, a integridade, né? Eu acredito muito que isso vai fazer a diferença hoje na nossa sociedade, no nosso país, né? Que carece tanto de informação a respeito desse assunto. Então, agradeço mesmo o convite para estar compartilhando um pouquinho de conhecimento com o público, né, que está assistindo hoje. Bom, como a Aline falou a respeito da gestão de riscos, que está no nosso dia a dia, nós também fazemos gestão de riscos o tempo todo, o controle interno também faz parte do nosso dia a dia, mas nós não nos damos conta disso, né? Mas quando você está mergulhado nessa área, você começa a ter essa percepção. Então, quando você, por exemplo, faz uma planilha financeira das suas receitas e despesas do mês, né? Você vai ter lá a sua conta de condomínio para pagar, a sua conta de luz, quanto que você vai receber de salário ou prestação de serviço naquele mês, você está fazendo um tipo de controle. Quando você sai e fecha a porta da sua casa, do seu apartamento, você também está fazendo um tipo de controle, um controle contra um possível furto, né? Você está mitigando um risco ali também. Quando você recebe a fatura do cartão, e aí você confere ali todos os débitos, né, que foram feitos, espero que todo mundo esteja fazendo isso, né? Tem algumas pessoas que confiam, vai lá e paga, assim, mas já tive relato de pessoas que tiveram compras não autorizadas no cartão, gente, vamos ficar de olho. Então, esse tipo de situação são formas de você estar fazendo um controle da sua vida pessoal, né? Até o e-mail, a senha de login, de acessos, né, é uma forma de controle também, senão qualquer um poderia ter acesso aos seus dados pessoais, à sua caixa de e-mail. Então, são formas de fazer controle, né? E o que é o controle interno? Ele é um conjunto de políticas, de regras, de procedimentos, né, que são adotados para vigiar, não gosto muito dessa palavra vigiar, mas para verificar o alcance dos objetivos, né, que foram estabelecidos. Tudo isso dentro de uma estrutura, de conjunto de ações que são estabelecidos, né, para quê? Para evitar o impacto dos riscos, aqueles riscos que a Aline já comentou lá no início, que podem trazer prejuízo ou até mesmo não alcançar o objetivo da empresa. Então, é importante que o controle interno ele esteja alinhado aos riscos, né? E aí, dentro desse conceito, nós temos as linhas de defesa, né, que é proposto pelo Instituto de Auditores Internos, que objetiva esclarecer os papéis e responsabilidades relacionados a essas atividades de gerenciamento de riscos e controles. Para quê? Para contribuir a garantir, né, a conformidade com leis, regulamentos, evitando a execução inadequada dos processos. Mas, Viviane, aí vocês podem tentar, eu vou ter que sair fazer um controle para tudo dentro da minha empresa, aí vou voltar a pergunta para vocês. Não vamos precisar. O que vocês vão precisar analisar dentro da empresa? Quais são aquelas situações dentro dos seus processos que, se não existir algum tipo de controle, pode gerar algum dano dentro da empresa ou até a não execução de uma atividade que pode causar algum tipo de prejuízo. Por exemplo, segregação de função. Segregação de função dentro de um processo, ele é super importante, porque você também vai estar exercendo um controle. Nós tivemos recente aqui no Espírito Santo, não sei se todos vão lembrar, uma situação de um funcionário do governo, que ele fazia a compra e ele mesmo pagava o fornecedor. Ele tinha alçada para comprar e alçada para pagar. E isso gerou o quê? Acabou gerando uma fraude de milhões aí internamente, justamente porque não houve segregação de função. Então, a segregação de função também faz parte do controle interno, né? E aí, dentro dessas 3 linhas de defesas, né, que são para estabelecer justamente esse controle, essa organização dentro da empresa, a gente tem a primeira linha. E o que seria essa primeira linha de defesa? Ela é realizada pela própria área que gerencia aquele processo. Então, a própria área que está gerenciando, ela vai ser a responsável por monitorar os trabalhos que são realizados. Como que ela vai fazer isso? Com a segregação de função,
com controles que vão ser feitos. Por exemplo, a gente tem no processo de estoque, você tem lá o material de estoque, você vai fazer um controle de entrada e saída daqueles materiais, para qual, se for uma construtora, para qual obra vai ser empregado aquele material, até para você depois auferir os custos da obra, né, e contabilizar aqueles valores, para você saber se não está tendo desvio de material dentro do seu estoque, as perdas também, como que está acontecendo. Então, para isso tudo, deve ser definidos quais tipos de controle que eu vou ter, né, em cada processo, né? No processo de compras, por exemplo, que é um processo muito comum também em todas as empresas, também devem ser estabelecidos meios de controle, né? Então, a gente tem, como eu citei um exemplo, o pessoal da área de compras não pode fazer pagamento daquelas compras que eles foram feitas. Então, é uma forma também de mitigar. Dentro do financeiro, controle de pagamento em duplicidade, como que eu garanto que as notas fiscais não estão sendo pagas em duplicidade? Com o advento agora da nota fiscal eletrônica, isso pode, se não tiver um mecanismo de controle, pode ocorrer pagamentos em duplicidade, tá? Nós tivemos alguns casos de pagamentos em duplicidade logo quando houve essa mudança. Então, o sistema de gestão de controle financeiro, ele precisa prever esse tipo de situação também como um mecanismo de controle. E aí, na segunda linha de defesa, né, a gente tem a primeira que é feita pela gerência operacional do processo, na segunda linha de defesa a gente vai ter a função da gestão de risco e conformidade, que eles vão fazer o quê? Eles vão garantir que aqueles controles implementados no processo, né, eles estão sendo efetivos, então eles vão verificar se o controle está fazendo o seu papel, né, ele está realmente controlando. E não é para sair fazendo controle para tudo, porque senão vai ficar mais caro você controlar do que executar a atividade. Então, isso precisa ser avaliado. O controle tem que ser empregado realmente naquilo que vai gerar algum impacto dentro da sua empresa, né? E aí, dentro dessa segunda linha, nós temos o controle financeiro, podemos ter o controle de qualidade, controle de conformidade, de segurança da informação também, né? São formas de estarem sendo feitas a gestão nessa segunda linha de defesa. E aí, a partir daí, né, depois de definir todo esse processo, nós temos na terceira linha de defesa as auditorias internas. Por que é importante a gente ter as auditorias internas? Porque, diferentemente da segunda linha de defesa, são operações totalmente independentes, eles não estão relacionados a nenhum desses setores, e eles vão fazer o papel de avaliar a eficácia da governança e do gerenciamento de riscos e de controles internos que foram estabelecidos lá pela gestão. Então, eles não estão atrelados nem às áreas operacionais, né, e nem de conformidade, eles vão estar totalmente isentos nesse processo para poder realmente avaliar a eficácia desse processo. E aí, dentro dessa linha toda de controles internos, né, a gente tem estabelecimento de indicadores. Em todas as linhas, é necessário ter estabelecido quais os indicadores vão ser monitorados, porque senão eu não consigo acompanhar se aquele controle que eu identifiquei, que eu estou fazendo gerenciamento, ele está sendo eficaz. Então, às vezes, eu coloquei um controle lá, eu não sei se ele está realmente mitigando aquele risco que eu identifiquei, se ele está controlando alguma coisa. Então, é importante eu definir quais indicadores eu vou ter para cada controle interno. E aí, sim, eu consigo saber, olha, ele está sendo efetivo. Não, ele não está. Eu preciso mudar o tipo de controle. Igual a Aline falou, às vezes é preciso investir uma nova tecnologia, porque esse indicador está mostrando que o controle já não está mais efetivo, ou até melhor ainda, ele está mostrando que o seu controle está tão efetivo que você já, por exemplo, pode ter até mitigado aquele risco, né? E aí melhorando até o desempenho e o processo da empresa. Mas para isso é necessário sempre medir para a gente poder também aperfeiçoar e aprimorar a gestão e a governança organizacional. Está no mudo, Ana.
Viviane, muito importante suas colocações. Acho que para quem ainda não conhece, é fundamental que conheça as 3 linhas de defesa. Normalmente as pessoas acham que a responsabilidade da gestão de riscos dentro da empresa é da área de gestão de riscos, só que não. A responsabilidade da gestão de riscos é de toda a companhia, né? E como você colocou, às vezes pagamento em duplicidade. Então, nós que somos da segunda linha de defesa, às vezes você conversa com o gestor da área, ele conhece do processo, mas ele não tem aquela visão crítica do controle. Então, você pergunta para ele qual garantia que não está sendo pago uma nota 2 vezes. E muitas vezes, na correria do dia a dia, ele para e pensa: qual garantia que eu tenho que isso não está sendo pago 2 vezes? Então, são controles simples do dia a dia, que às vezes perde-se muito dinheiro dentro de uma companhia, e que se você não tiver atento, não tiver alguém que tiver esse olhar dentro da companhia, você acaba perdendo muito dinheiro. Então, às vezes as empresas se preocupam em faturar, 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 e não olha os controles para dentro de casa, né? É verdade, Ana. Sim. Esses meus anos de consultoria, a gente vê muito isso dentro das companhias. Viviane, me tira uma dúvida, é preciso ter programa de compliance para a gente ter controle interno dentro das empresas? Olha, Ana, não é necessário a empresa ter toda uma estrutura de programa de compliance para estabelecer os controles internos, tá? Claro que é ótimo, é muito bom, igual a Aline já frisou, é excelente para a reputação da empresa, para a melhoria da imagem, para a melhoria da própria gestão e governança dela, é super importante a gente ter um programa de compliance. Mas não é necessário, tá? A empresa ela pode estabelecer os controles internos dos seus processos, avaliar, ter a gestão de risco também, sem necessariamente ter um programa de compliance. Claro que nós que trabalhamos na área, né, eu, a Luana, a Aline, você, a gente vê a importância e a melhoria de toda a gestão da organização quando existe um programa de compliance realmente implementado e eficaz e atuante. Os funcionários percebem que a melhoria que ocorre, a transparência, a questão da conduta ética, né, toda uma mudança de cultura que o programa de compliance de integridade traz. Então, os benefícios são enormes, assim, mas não é necessário ter a gestão de compliance para ter o controle interno. A empresa ela pode estabelecer os seus controles internos, seus indicadores, atrelados à gestão de risco, sem nenhum problema. Ótimo, Viviane, excelente resposta, muito obrigada. Antes que eu me esqueça, para quem está acompanhando, eu vou pedir para quem quiser, né, fazer pergunta, pode ficar à vontade, escrever a pergunta no chat, e após a fala da Luana, a gente vai estar lendo essas perguntas e passando para as nossas convidadas responderem. Fiquem à vontade, Felipe, pode perguntar. Luana, bem... Oi? Deixa eu só complementar aqui, que inclusive a gente fala em controle interno muito dentro da empresa, né? Mas o controle interno, ele é muito amplo, né? Inclusive em contratações de fornecedores, nós devemos ter esses mecanismos estabelecidos, né? Para evitar algum tipo de contratações indesejadas. Eu acho que a Luana vai estar pontuando melhor esse assunto, né? E comentando mais profundamente. Sim, é fundamental nós termos controle interno na contratação de fornecedores, até de colaborador, né? Mas de fornecedor é fundamental. Acho que a Luana vai falar um pouco para a gente sobre a contratação de fornecedor. Bem-vinda, Luana. Sinta-se à vontade. Boa noite, gente. Eu vou só reiterar, na verdade, tudo que as meninas já colocaram. Para a gente é um golaço estar aqui juntas conversando sobre isso, né? Já trabalho com a Aline e com a Vivi já faz um tempão, a gente está num grupo aí de debate, de discussão, de aprimoramento da nossa gestão em compliance, em LGPD, em gestão de riscos, e a Ana foi uma querida com o convite, agradeço bastante, Ana, e para vocês verem como que a gente está super imbuída da gestão de riscos, elas me deixaram por último, porque eu realmente gosto de falar, né? Então, até para elas conseguirem ter tempo, paz e respirar, e eu começar a me sentir pressionada, que está ficando tarde, as pessoas querem sair da live, elas me deixaram por último. Eu criei meus controles internos também, com base nisso, né? Vou tentar me ater a isso, mas é um tema muito prazeroso, e isso nos motiva muito, né, a conversar.
E para quem está entrando agora, ou entrou já faz um tempinho, que está rolando, deve estar se perguntando, olhando um pouquinho do título, né? O que isso tem a ver, né? O que tem a ver falar em gestão de riscos, falar em controles internos? O que isso tem a ver com compliance? Qual a conexão que a gente pode fazer? A Aline já apontou bastante sobre isso, a Vivi também já conversou sobre isso bastante, mas uma coisa que a gente tem que ser mantra, né, para quem vai trabalhar com a temática de compliance. Não existe a possibilidade hoje de você falar em compliance, em programas de integridade, sem você falar em riscos, sem você lidar com controles internos. O risco, ele permeia, ele é fase preparatória para a elaboração de programa de integridade, ele é pilar deste programa de integridade, então, ele é antes, durante e depois do compliance, não existe realmente nenhuma outra forma em que você fale, não, vou trabalhar um programa, mas não vou passar pelo assunto de gestão de riscos, isso não é possível. E aí o que eu gosto de trabalhar muito, que fica bem didático para a gente entender, uma ferramenta poderosíssima de gerenciamento de riscos, é inclusive uma forma de controle interno, o que a gente está ouvindo falar muito agora é o tal do due diligence, né? E, assim, às vezes as pessoas ouvem essa palavra e gera uma certa estranheza, mas é algo que se faz há muito tempo, né? A gente faz isso na nossa vida pessoal e as empresas já têm isso como prática. Talvez a novidade no Brasil, que seja um termo mais recente para o Brasil, seja porque ele veio caminhando bastante, com uma força bem interessante, com a própria lei anticorrupção, né? Mas o due diligence, na verdade, eu faço ele no meu dia a dia. Então, quem hoje vai comprar um carro, não vai simplesmente pegar o anúncio no jornal, vai fazer a transferência da primeira parte, ou vai lá somente conhecer se o carro está amassado ou não. Você faz uma série de pesquisas, você tenta buscar, né, no próprio órgão de trânsito, no Detran, se tem alguma multa pendente, se tem IPVA pendente na fazenda, quem é essa pessoa para quem você está comprando. Hoje em dia, a gente tem até preocupação, se é uma venda direta, né, de pessoa física para pessoa física, de saber quem é a pessoa que está indo na sua casa ver o carro, ou que você está indo na casa da pessoa para ver o carro. Isso aí é diligência, isso é o due diligence na sua vida. E o que a gente faz dentro das empresas, como é a gestão de riscos que a Aline também colocou e a Vivi colocou, é agregar uma metodologia, você trazer um pouco de técnica para esse tal de due diligence dentro das empresas, né? Principalmente agora falando mais propriamente em compliance, que é o foco aqui da discussão de hoje. Em termos de ferramenta de due diligence, nada mais é do que a diligência apropriada. Tem muita gente que utiliza vários livros, vários sites, se vocês entrarem para pesquisar, utilizam um termo de diligência prévia. Eu, particularmente, não gosto porque induz ao erro. Dá a entender que é previamente alguma coisa, é estanque, ela não acontece mais, morreu ali o processo, enquanto que essa diligência ela tem que ocorrer ao longo de todo um processo de contratação. Previamente, sim, obrigatoriamente, para você conhecer o risco, né? Conhecer aquele parceiro de negócio. Durante, porque é dinâmico, o risco é muito dinâmico, o nosso cenário muda todo dia. Vamos pensar em apetite ao risco, gente. A gente estava, um certo tempo atrás, né, um tempo muito bom, sem pandemia, em que a gente estava falando, nem pensava em flexibilizar relações trabalhistas. Veio a pandemia, mudou o cenário de risco, mudou o apetite ao risco, e agora a gente está flexibilizando relações trabalhistas, claro, pelo período que exigir, mas está trabalhando a flexibilização. Então, o risco é dinâmico. Se o risco é dinâmico, se ele pode mudar, e isso vai projetar a empresa para um novo caminho, o meu parceiro de negócio para um outro caminho, eu preciso estar reavaliando isso com uma certa periodicidade, tá? Então, neste caso, eu gosto mais do termo diligência apropriada, e é o próprio termo que a legislação anticorrupção, a Lei 12.846, e o decreto que regulamentou essa lei, que é o 8.420, foram os termos que eles trouxeram. Eu gosto muito, acho que nos apropria muito, nos aproxima muito dessa realidade, tá? Bom, falando um pouquinho aqui da due diligence, eu fiz até uns bullet points aqui, gente, para não passar meu tempo, eu vou fazer as minhas colinhas aqui, porque senão depois eu passo o tempo, vocês estão com fome, ninguém vai querer fazer nenhuma pergunta e a gente vai achar que a live não foi um sucesso. Eu não quero que ninguém saia daqui com essa percepção. O que é due diligence, Luana? Você falou um pouquinho aí, mas o que é due diligence? Due diligence é eu buscar conhecer o meu parceiro de negócio, aquele com quem eu firmo qualquer relação de negócio. Não necessariamente contratual, né? Muitas vezes, e até talvez de uma maneira não tão apropriada, se faz algum negócio com despachante para a sua empresa, você não tem um contrato, mas é uma relação de negócio. Então, esse due diligence é você conhecer o seu parceiro de negócio, né? E eu me pergunto, será que as empresas, elas realmente conhecem os seus parceiros de negócio? Mais do que isso, mais importante do que isso, será que as empresas, elas sabem quais são os impactos de uma má contratação para dentro da empresa? Se tem realmente a percepção disso, né? Era muito comum, antes mesmo da lei de corrupção, as empresas fazerem uma análise prévia,
uma diligência apropriada para conhecer riscos financeiros, riscos contratuais, riscos jurídicos de maneira geral, e agora a gente está agregando mais um valor a isso, que é um risco de conformidade, é um risco muito mais focado para a parte de corrupção, para mitigar qualquer evento ali, ato corruptivo, tá? Dentro desse cenário, o que é importante a gente perceber, e aí até a Vivi e a Aline já trabalharam isso, é que, para eu fazer meu due diligence, eu tenho que olhar para o meu cenário de risco. Né? O primeiro ponto é meu foco. Meu foco é o planejamento da minha empresa, qual a missão da minha empresa, para onde eu quero caminhar, e qual o risco que eu tenho, quais são as contratações de risco que eu preciso analisar, né, prévia, durante aquela contratação, para que eu consiga garantir uma certa segurança para a empresa. Então, focar, mais uma vez, a relação é intrínseca. Riscos e due diligence realmente é uma coisa intrínseca. Qual é a importância desse due diligence, uma vez que eu identifiquei esse cenário propício, cenário mais árido para poder fazer a análise, né? Então, qual a importância? Primeiro, ela agrega valor ao seu negócio, ela otimiza recursos, porque quando eu analiso meu parceiro, de repente eu vejo que não é uma boa jogada, tem um risco ali muito grande de reputação, às vezes não estou nem falando de recursos financeiros, às vezes a gente sabe muito bem que hoje em dia a reputação de uma empresa ela pode custar infinitamente mais, né, do que eu ter que pagar uma multa contratual, uma multa para um órgão fiscalizador. Então, primeiro, ela otimiza assim, os negócios, ela evite que eu caia ali em riscos totalmente indesejados, que às vezes a empresa levou anos e anos para construir uma reputação, uma negociação mal feita, né, faz com que a reputação da empresa rua, né, tenha ruína em alguns segundos, é rápido e para você recuperar é muito difícil. Né? A OCDE, inclusive, ela traz um dado muito interessante, que ela fala que a maior parte das empresas envolvidas em corrupção, o canal de acesso foi na contratação com terceiros, foi na contratação com os parceiros de negócio. Vide aí o que aconteceu com a Walmart. Ano passado, vocês devem ter acompanhado um pouquinho, não foi um processo que começou ano passado, mas ele se deflagrou, né? A finalização dele ano passado. A Walmart ela teve que pagar 282 milhões de dólares, né, por conta de contratação com terceiro. Foram 4 países que estavam envolvidos, né, em relação à corrupção com a Walmart, sendo um deles aqui o Brasil. 2 lojas de Brasília pagaram propina, suborno, para conseguirem a licença mais rapidez. Esse processo deflagrou num grande risco. E aí eu chamo muita atenção para a própria legislação anticorrupção. Né? O artigo 42 lá fala que quando você está falando de programa de integridade, você tem que falar em diligência apropriada na contratação. Quando você vai fazer aquisição de uma empresa, fusão de uma empresa, enfim, quando você estiver trabalhando nessa percepção, você obrigatoriamente tem que analisar quais as vulnerabilidades daquela empresa, né, quais os riscos de corrupção que aquela empresa acaba trazendo ali para a gente. Gente, isso era um pouquinho da importância do diligence, espero ter conseguido passar para vocês. Espero que vocês entendam que isso, de fato, é importante para a sua empresa, né? Isso não é uma ferramenta que não agrega valor, é justamente o contrário. E só para lembrar que, muitas vezes, a sua empresa ela não está envolvida em corrupção diretamente, né? Mas a legislação anticorrupção, ela fala em responsabilidade objetiva. O que significa isso? Significa que, se de alguma maneira, ainda que você não tenha participado diretamente, você se beneficiou daquele ato de corrupção, você responde por aquele ato de corrupção. Ou seja, um parceiro seu, falando em seu nome, te representando de alguma maneira, né? Ou que de alguma forma traga benefício daquela corrupção para a sua empresa, você é envolvido nesse processo, e o que poderia ter te salvo era justamente uma diligência apropriada, prévia durante aquela contratação. Espero que vocês tenham absorvido a importância aí do due diligence para as empresas, tá? Microfone. Opa! Ótimo, Luana. Luana, me tira uma dúvida. Eu preciso fazer due diligence para todos os meus fornecedores, para 100% dos fornecedores? Olha, é uma pergunta que, para quem trabalha com compliance, adorar responder sim. Mas não é. Não é, não. A Viviane colocou muito bem ali nos minutinhos finais. Muitas vezes, se você quiser aplicar isso de forma, né, global na sua empresa, você vai ter um benefício muito positivo, óbvio, você vai ter uma garantia de segurança maior em relação aos riscos que você identificou, mas talvez você encareça sobremaneira a sua operação e acabe que essa forma de controle interno fique mais cara do que a própria atividade em si da empresa, né? Então, não.
E aí, novamente, eu trago a conexão com o gerenciamento de riscos. Você tem que olhar para a sua gestão de risco, para o seu mapeamento de riscos, né? Você vai identificar quais são as contratações ali que trazem maior risco para a sua empresa. E aí você, inclusive, pode criar formas de due diligence diferenciadas para cada tipo de risco, né? Se é uma contratação com menor risco, por exemplo, eu não preciso ter um due diligence muito robusto. Agora, sim, levantou um red flag, uma bandeirinha vermelha, falando, oi, risco, estou aqui, tome cuidado comigo. Você vai ter que aprofundar nessa sua investigação, nessa análise de risco do seu parceiro de negócio. E aí eu queria até deixar claro que, novamente, é claro, se você tem uma consultoria, se você às vezes consegue terceirizar, porque a sua equipe é pequena, a sua empresa é pequena, às vezes sai até mais barato você terceirizar esse serviço, né? Claro, sempre é bem-vindo, mas você pode fazer isso internamente. Você tem os mecanismos. Então, desde você analisar na mídia, mas eu chamo atenção, eu falo em mídia, jogar lá no Google ajuda, gente, mas cuidado. O fato de estar lá deflagrado uma notícia, né, de que uma empresa está envolvida em corrupção não significa que ela realmente está envolvida, que você tem que interromper o contrato ou nem fazer o contrato. Tomem cuidado, nunca utilizem a mídia como única fonte desse processo. Sempre agreguem a mais, sempre procurem a mais. Tem um red flag ali na mídia? O Google te alertou? O jornal te alertou? Ok, então é o seguinte, vamos procurar investigar com mais profundidade isso. Eu tenho hoje sites maravilhosos que conseguem fazer com que eu tenha uma busca, né, muito mais segura. Então, eu tenho Receita Federal, eu tenho como saber os débitos trabalhistas e tributários de uma empresa. O site do TCU e da CGU, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, é fonte primordial. Aquela empresa pode estar envolvida com corrupção com um órgão público, né, com um órgão do seu estado, com um órgão nacional. Isso pode servir de uma fonte formidável. E aí, se você ainda quiser aprofundar um pouquinho mais, você pode fazer um questionário, né, com base em algumas perguntas, para conhecer melhor o histórico daquela empresa, quem são os sócios administradores daquela empresa, se tem política, tem pessoa politicamente exposta, e você analisar aquele questionário com um olhar de risco mesmo, para você conseguir chegar a uma conclusão. E feito isso, né, o que eu faço, Luana? Eu fiz due diligence, eu faço o quê? Tem risco. E aí você vai analisar, né? Se não tem nenhum risco relevante, nada de uma vulnerabilidade muito grande, você segue com aquela contratação e faz um monitoramento contínuo. Se tem um red flag interessante, você vai ter que repensar. Ou ele é contornável, e você consegue criar controles internos e um gerenciamento de riscos efetivo, né? Às vezes, inclusive, o fornecedor é único, a gente sabe, isso acontece, é aquele serviço essencial, ou a depender do risco, você vai ter a oportunidade de falar, não contrato, porque eu preciso realmente resguardar minha empresa, resguardar a reputação e também o recurso da minha empresa, né? Também isso é muito importante Sim, hoje. Com certeza. Ótimo, Luana. Eu acho que é muito importante também para nós da gestão de riscos avaliar o custo do controle, né? Porque o custo do controle, se ele ficar mais alto que a atividade, não vale a pena. E nós ficamos mal falado ainda, né? Então, eu acho que é fundamental a gente saber, né? Vale a pena, não vale a pena, discutir, conversar com a auto-administração. Então, para profissional dessa área, é fundamental fazer essa análise e levar para a auto-administração, sempre para ajudar aí na definição final. Vai fazer investimento, não vai fazer investimento, né? Por isso é importante, Ana. E só complementando, o que as pessoas têm que ter em mente é que o processo de gestão de risco, o processo de controle interno, a due diligence, não é para monitorar as pessoas, e sim para monitorar o processo, né? Se o processo está atingindo os objetivos. Porque muitas vezes as pessoas acham que o controle interno está ali para monitorar o que ela está fazendo. Na verdade, a gente está monitorando o processo, estamos estabelecendo regras para os processos, né? Então, é importante só reforçar esse entendimento, né? E o processo e o controle é da empresa, né? Ele nunca deve estar nas pessoas, porque se a pessoa sai da empresa, sai de férias, ninguém sabe o que faz, né? E isso acontece diariamente nas companhias. Então, é muito importante que se tenha escrito, as pessoas treinadas, para que quando acontecer de uma pessoa sair, todos saibam fazer, porque processo e controle é sempre da companhia. Luana, agradeço muito a sua fala, excelente. Nós vamos para as perguntas agora. Temos uma pergunta do Gabriel Rampini. Vamos lá. O Gabriel pergunta como convencer a auto-administração e investir na gestão de riscos,
visto que ela falhou em várias organizações no tempo de pandemia? Eu acho que eu posso responder essa, né? Pode responder para a gente, Aline? Olha, eu quando se fala, né, em pandemia, eu gosto de fazer uma diferenciação aqui, porque a gente até fez um benchmarking, Luana, outro dia. Quem previu a pandemia da maneira como ela aconteceu na sua gestão de riscos? E, gente, ninguém previu. Então, assim, a pandemia são aquelas situações, né, não sei se vocês já ouviram falar no livro do Nassim Taleb, que ele fala, são cisnes negros. Né? São aqueles eventos raros, impactantes, que ninguém realmente tinha condição de prever. Quando a gente fala de gestão de riscos, eu falo assim que você gerencia os riscos que estão sob o seu controle. Né? Então, vamos deixar as crises para esses cisnes negros e não deixar eventos que estariam sob o seu controle se tornarem crise. Por isso que é importante. Então, eu acho que, para convencer a alta administração, teria que dizer, olha, eventos extraordinários, às vezes, podem acontecer. O Brasil nunca teve terremoto, né? Não é um tsunami, não é um evento que você vai mapear, mas ele pode acontecer? A gente não sabe. Pode acontecer. Se ele acontecer, ele é um cisne negro. Agora, o meu gerenciamento diário de riscos, ele me evita crises. Ele deixa de tornar eventos de risco crises que estão sob o meu gerenciamento. Então, é assim que eu acho que a gente convenceria a alta administração. Né? Ficar totalmente imune a eventos extraordinários a gente não vai, mas dos 100 eventos, os 90% você consegue gerenciar e deixar que esses eventos se tornem crises. E só complementando também o que a Aline falou, é possível estabelecer também um plano de gestão de crises, né? Que aí nesse plano podem ser tomadas medidas caso ocorra uma crise, né? O que pode ser feito, né? Eu acho que agora, depois dessa pandemia, muita gente está pensando aí, estabelecendo seus planos de gerenciamento de crises. Perfeito. Normalmente, né, como eu falei na primeira etapa lá, né, você quando estabelece um processo de gestão de riscos, ele vem acompanhado de um plano de continuidade de negócios, você tem procedimentos estabelecidos para se crises ocorrerem, como você vai atuar. Muitas empresas até têm comitês de crise. Então, essas empresas que já tinham isso, com certeza, elas passaram de uma forma mais tranquila, estão passando, né? Pelo menos na sua gestão administrativa, de uma forma mais tranquila do que uma empresa que caiu de paraquedas no meio dessa pandemia e não sabe nem por onde começar, não soube por onde começar. Né? Então, o tempo de resposta foi diferente. E empresas que não sabiam qual era a importância de analisar o risco numa contratação, a pandemia veio aí para alertar, né? Quem não fazia antes, certamente passou a fazer, porque realmente a contratação ela passou a ser um red flag aí para quem utiliza recursos públicos ou até para os privados, né? Até porque o preço dos produtos, os preços dos serviços modificaram substancialmente. Então, por naturalidade, a pandemia ela trouxe uma percepção de risco para a contratação também, que se mostrou ali fundamental. Até para a solidariedade das empresas, né? A gente está vendo um cenário aí de várias empresas fazendo doações. Você tem que ter análise de riscos para fazer essas doações também, saber para quem você está doando, se você não tem conflito de interesses, porque depois essa doação lá na frente ela pode ser mal interpretada. Né? Então, também requer um gerenciamento de riscos. Nas empresas que ainda tinha dúvida sobre o gerenciamento de riscos, né, de uma maneira geral, seja com a parte de compliance, com contratações, aproveita a carona aí, pega esse bonde de riscos, assiste todas as lives que vocês puderem, porque realmente o momento ele requer uma diligência muito, muito, muito profunda, né? Muito importante. Temos uma outra pergunta do Márcio Rosa. Ele pergunta: você tem um checklist para avaliação de riscos? Eu achei uma boa pergunta, porque gestão de riscos, cada empresa tem a sua gestão de riscos. É muito importante que você conheça o negócio da companhia, que você conheça os seus riscos, os seus processos, para você poder definir a gestão de riscos, né? Então, nós temos metodologias para fazer a gestão de riscos, mas não existe um checklist único que você vai aplicar em todas as companhias, né? Eu gosto muito, particularmente, da realização de entrevistas. Eu acho que a realização de entrevistas com as áreas de negócio, né, com os responsáveis pelos macroprocessos,
se ela for bem conduzida, né, e aí você tem técnicas para otimizar a reunião, não ficar aquele brainstorm, né, eterno, você limita tempo, tem o coordenador dessa entrevista. Você fazendo isso, eu acho que ela é uma ferramenta muito rica para você que está ali no papel de gestor, né, de condutor desse processo, entender o negócio. Porque não tem como fazer a gestão de riscos, a identificação dos riscos, se você não tem conhecimento do processo de negócio que você está ali atuando, né? Por isso que, às vezes, muita gente trabalha com questionário. Eu acho que ele é uma ferramenta complementar à entrevista. Você faz a entrevista e depois, para confirmar ou para checar algum ato que está faltando, você envia o questionário. Mas só o questionário, eu acho que fica deficiente, porque às vezes as pessoas, uma coisa que a gente percebe muito, é que as pessoas confundem muito risco com erro, né? Elas acham que identificar um risco no processo é mostrar uma falha delas ou mostrar onde elas estão errando. E não é isso. Então, a entrevista te permite fazer essa sensibilização, você compreender e ir conduzindo as pessoas na conversa delas falarem realmente onde estão as vulnerabilidades, onde estão as fragilidades, sem ter esse medo do julgamento de aquilo estar sendo um erro no processo. E eu acho assim, gente, que quem está começando agora, empresas pequenas, né, que ainda não se sinta tão confortável ou que não acha que dominem tanto a temática de gestão de risco de maneira geral, benchmark é salvação. Converse com um colega de uma outra empresa, né? Tente procurar uma empresa do mesmo porte, que atua no mesmo setor. Não adianta também você comparar, né, alhos com bugalhos. Você tem que comparar ali mais ou menos as mesmas frutinhas, os mesmos produtinhos, para você chegar a uma aproximação boa. Mas procure quem já passou por isso, né? Ainda que você não vá conseguir pegar a gestão de risco dele e colocar na sua empresa, porque isso não existe realmente. Cada empresa tem um par de calçado que cabe naquele pezinho, não existe uma fórmula mágica, mas é um bom início. Você consegue, primeiro, entender qual foi o primeiro passo, qual foi o segundo passo, quais foram os erros. Isso é muito bacana, isso ajuda bastante, traz um aprimoramento bom para quem está começando. Isso, a Luana falou um ponto muito importante, né? Que cada empresa tem o seu sapato com relação a riscos. E é verdade, nós três mesmos somos um exemplo. A gente trabalha numa empresa que é o mesmo ramo de negócio, são entidades irmãs, mas eu tenho certeza, nós nunca compartilhamos as nossas planilhas, mas eu tenho certeza que elas são completamente diferentes. Vai ter um ou outro ponto que eles são comuns, óbvio, mas o gerenciamento de risco ele é peculiar de cada empresa. Por isso que, assim, o que você pode ter em termos de checklist é para fazer o seu relatório de perfil, para você não chegar despreparado. O que eu tenho que perguntar? Quais são as informações básicas que eu tenho que saber com relação a essa empresa? Né? Então, você tem esse roteiro de perguntas que você vai fazer. Agora, um checklist, você vai perceber ali na conversa, no dia a dia, a pessoa te contando como ela faz o processo, quais são as atividades, é que a gente vai ter a percepção do tipo de risco, porque ainda tem isso, né? Para cada tipo de risco, eu teria que ter um checklist diferente, vamos dizer assim, se eu fosse trabalhar dessa maneira. É verdade. Excelente as respostas. Tem mais uma pergunta, Aline Ochoa. Os setores de controles internos e auditoria interna são considerados setores independentes ou necessariamente tratam do mesmo processo? Aline, em relação ao setor de controle interno e auditoria, a auditoria ela tem que ser independente, tá? Ela não pode estar vinculada a outros setores, porque ela não pode fazer auditoria do próprio processo dela. O controle interno, necessariamente, você não precisa ter um setor dentro da empresa, até porque, dependendo do porte da sua empresa, você não vai ter como ter um setor de auditoria e um setor de controle interno. O controle interno ele tem que ser estabelecido, tem que ser feito a gestão pela própria área que faz a operação. Se vocês tiverem, se dentro da sua organização for possível ter controle interno e auditoria, ótimo, são setores independentes, tá? E a auditoria, ela vai auditar os controles internos. Então, o que o controle interno estabelecer, junto com a área operacional, que vai identificar aqueles pontos ali, vão ser auditados pela auditoria, por isso que tem que ser segregado, tá? Mas, assim, necessariamente você não precisa ter um setor de controle interno. Ótimo, obrigada, Viviane. Temos uma pergunta do Paulo
Rafael de Oliveira. Em razão da administração ter que atender a critérios de julgamento objetivo e isonomia em suas parcerias, por exemplo. Eu acho que eu entendi a pergunta, sim. E vou comentar, mas Luana, você me ajuda, tá? Que foi mais o seu tema. Realmente, assim, eu acho que quando a gente está falando de contratação de parceiros e administração ou por empresas que tenham regulamentos de licitação, como até mesmo é o nosso caso, o tema do due diligence ele é sensível, né? Porque você tem aqueles critérios objetivos estabelecidos em um regulamento, no caso, por exemplo, numa lei de licitação, e aí, como que você vai impedir uma pessoa que preencheu todos aqueles critérios objetivos de ser contratado pela administração? Acho que esse é o grande desafio hoje da administração pública com relação à due diligence. Agora, eu entendo que, ainda que hoje a legislação ela não seja tão clara quanto à sua decisão, isso não é uma desculpa para você não fazer. Por quê? Porque você pode monitorar esse fornecedor, ainda que ele preencha os requisitos de habilitação e não seja impedido de contratar, você conhecer os riscos dele, que você vai fazer isso por meio de um processo de diligência adequada, você vai poder monitorá-lo de uma forma mais eficiente, sabendo se você tem que até mesmo dar um treinamento para ele, do seu código de conduta, das suas políticas, fiscalizar de maneira mais efetiva aquele fornecedor, se ele te apresentar um risco de corrupção, enfim. Mas eu acredito que as legislações, em algum momento, elas vão ter que se compatibilizar para prever isso, né? A Petrobras, por exemplo, ela está sujeita à lei, né, 13.303, que não fala em exclusão de fornecedor em razão de resultado de due diligence, mas no regulamento dela, ela estabeleceu critérios objetivos de risco e ela não está contratando fornecedores que se enquadram naquele perfil de riscos. Tem ações questionando no TCU, inclusive, então a gente vai ter que até que aguardar para ver qual vai ser o desfecho dessa história. Mas eu acredito que a legislação vai acabar se adequando. A legislação anticorrupção com a lei de licitações, enfim, para que isso seja uma prática mais... e que as pessoas tenham uma segurança jurídica para poder aplicar esse processo. E a gente tem que ter um pouco de paciência, porque é um tema novo no Brasil, né? A lei de corrupção, ela é nova no Brasil. Due diligence, então, é mais ainda, porque quando você começou a falar da lei, se focou bastante na parte de programa, desenvolver um programa e tudo mais, e muitas empresas agora estão começando a falar em due diligence. É um processo natural de amadurecimento do programa de integridade, do compliance da sua empresa, isso é natural. Mas a pergunta do Paulo, ela é espinhosa. É uma pergunta muito boa para se debater. A gente poderia fazer só uma live sobre esse assunto. Só sobre esse assunto, porque, sim, alguns entendimentos, inclusive, do próprio Tribunal de Contas da União, que tem um foco, né, louvavelmente tem um foco em prevenção, falando que, sim, você poderia não fazer a contratação, e já tem decisões do judiciário, dos tribunais de justiça, derrubando esse entendimento, falando que não, principalmente se ela está em fase de investigação, né? Esse é o foco, acho que é mais delicado, é quando a empresa está em fase de investigação. Então, se você é uma empresa privada, você tem uma deliberalidade muito maior para falar não contrato. Se você é uma empresa pública ou que nem a gente que trabalha com recursos públicos, né, que é o Sistema S, você tem que acionar um alerta ali na sua contratação, sim. Agora, eu acho que o ponto fundamental para a pergunta do Paulo, gente, é no sentido de que o due diligence, a gente foca muito no due diligence de uma ferramenta para dizer sim ou não para uma contratação, né? Ela também serve para isso, claro que ela serve para isso, mas ela é muito mais abrangente e até muito mais importante do que isso. Ela serve para você identificar o risco e entender o que você vai fazer com aquele risco. Muitas vezes, é porque quando a gente fala risco, a gente pensa, a gente já falou sobre isso aqui hoje um pouquinho, a gente pensa naquele efeito negativo, mas o risco também pode ser uma oportunidade, né? Tem as duas faces da moeda quando a gente está falando de risco. Mas quando eu me deparo com uma contratação, muitas vezes eu não tenho como não aceitar o risco e monitorar. Muitas vezes eu tenho que trabalhar no aceite daquele risco, é a minha melhor alternativa, mas o que você precisa saber? Conhecer este risco, conhecer o seu negócio, conhecer o limite da sua empresa, saber até onde você pode ir. Se você consegue dizer não para uma contratação de risco,
de acordo com o apetite ao risco da sua empresa, excelente, é o melhor dos mundos. Mas o mundo real nem sempre é esse. O mundo real muitas vezes vai colocar que você precisa aceitar aquele risco. E o que o due diligence vai servir? Luana, você falou tanto do due diligence, então eu vou contratar mesmo assim? Tem um risco, eu vou contratar? Muitas vezes sim, né? Muitas vezes sim. Só que o due diligence vai te dar o norte para quê? Para você fazer monitoramento de riscos. Talvez você tenha que monitorar aquela sua contratação semanalmente. Você tem que pedir todas as faturas de pagamento. Você não vai pagar nada antes de ver a medição, né, a execução contratual. Você vai estar com várias áreas envolvidas, porque isso é importante. Mesmo as empresas que têm compliance envolvido, gente, uma área formada, ou uma área de auditoria interna, uma área de controle, enfim, tem que ter em mente que gerenciamento de risco se faz na empresa como um todo. Né? E aí, quando uma contratação é de risco, você vai envolver todas as áreas que precisam ser envolvidas naquele negócio para que você consiga, de fato, mitigar o impacto daquele risco, a probabilidade dele acontecer. Mas, muitas vezes, a due diligence vai ser a ferramenta justamente de gerenciamento de riscos, que foi o que a gente conversou lá no início. Não tem como falar de compliance, não tem como falar de contratação com terceiros, se você não estiver falando de uma visão de riscos acoplada aí. Inclusive, Luana, ele pode ser o único fornecedor em determinada situação, você não tem nem outra opção, né, de não contratar, isso acontece muito. E aí você vai utilizar a ferramenta como instrumento de monitoramento mesmo. Sem dúvida. É verdade. E assim, eu acho que a gente tem que começar a quebrar essas barreiras, né? Começar a ter um certo enfrentamento, até porque nós somos tão cobrados em questão de ética e transparência, por que não utilizar desses mecanismos para a nossa própria gestão? Então, a gente tem que começar a questionar, não vamos contratar e aí fazer com que movimente-se isso, né? E que exista realmente essa mudança de regras aí para que a gente possa realmente ter um processo mais, vamos dizer, íntegro, né, dentro da nossa organização. E tendo, assim, o recomendável nessas situações, que tendo esse procedimento de due diligence, numa decisão sensível dessa, que ela nunca seja tomada pelo gestor de suprimentos ou só pela pessoa que está encarregada ali do compliance. O ideal é que a empresa tenha um comitê, né, de integridade, que essa decisão seja uma decisão colegiada, né, enfim, subsidiada com a alta direção, né? Na verdade, isso é muito importante. Na verdade, eu vou até pedir liberdade aqui, Ana, que eu adorei o comentário do Bruno Madeira, né? Ele colocou compliance e suas disciplinas são tão importantes para as empresas que deveriam nortear a estratégia, pois a negligência dessas pode ocasionar a sua falência. Bruno Madeira, você pode fazer parte da próxima live, né? Você entendeu o conceito, você entendeu o conceito e a importância. Nós estamos chegando ao fim da live, só que assim, essa pergunta é a última que eu iria responder, não teria como não responder, né? Exatamente, pode ser tema para uma próxima live, excelente pergunta. Não tem, assim, realmente, esse eu acho que se tivesse que sintetizar a nossa live aqui, a gente falou bastante coisa, né, muitos assuntos importantes, mas eu acho que o entendimento ali do Bruno, o comentário dele é bem oportuno. É isso aí, gente. O compliance ele tem que ser estratégico. A gestão de risco ela tem que ser estratégica. Ela não é periférica a uma empresa. Ela não é uma área que você coloca alguém sentada para, de vez em quando, mandar um e-mail para você, né, para o diretor, CEO, o dono da empresa, falando assim, olha, tem um risco ali. E o diretor fala, tá bom, vê o que você faz. Não. Ela tem que fazer parte do business core da empresa. Ela tem que fazer parte da essência daquela empresa. E assim, Luana, eu acho que uma outra conclusão que seria importante a gente deixar aqui também para finalizar é que isso é para todo mundo, gestão de riscos não é para multinacional, é para qualquer empresa, e quanto mais simples for o seu negócio, menos complexa essa gestão vai ser, então não há por que não fazer. Né? É só você se inteirar dos métodos, da metodologia, ter uma pessoa capacitada ou a contratação de uma consultoria e implementar, porque isso é insumo para a sua tomada de decisão. Com certeza, Aline, né? A gente estuda gestão de riscos, a gente sabe que é fundamental uma empresa ter a gestão de riscos integrada, né, que os empresários consigam visualizar a gestão de riscos da companhia como um todo para tomar as melhores decisões, e é fundamental que as pessoas entendam cada vez mais sobre gestão de riscos. Bom, nós estamos chegando ao fim, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Tem algumas perguntas que não foram respondidas, mas eu vou estar respondendo a todos. Podem Manda encaminhar... pra gente que a gente responde. Sim, com podem certeza. Isso aí. Só que
Eu não tenho, quem puder, encaminhe as perguntas também por e-mail para facilitar para a gente, porque como está no YouTube, talvez eu não consiga identificar o nome das pessoas. Agradeço a todos os participantes, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. E no mês que vem teremos mais uma live. Eu sempre peço para vocês colocarem no comentário o tema que vocês querem e vou encaminhar para vocês também no e-mail uma pesquisa de satisfação para vocês responderem. Agradeço muito, Viviane, Luana e Aline, uma boa noite para vocês e boa semana. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.